A Rádio Bandeirantes não esquece dos aposentados e o escândalo do INSS. Aqui no Jornal Gente nós vamos ter informações atualizadas porque estão chegando muitos pedidos da nossa audiência sobre o que fazer nesse momento. Os aposentados que foram tungados por associações, sindicatos, tiveram descontos indevidos e agora estão aguardando uma providência que já foi prometida pelo governo, anunciada, mas até agora nada. Chamamos para o programa a advogada previdenciária Vanessa Viduto, que é do time do Linha Direta com a Justiça, programa que está há 26 anos no ar pela Rádio Bandeirantes, todo domingo à noite, depois do futebol, e com episódios também no nosso canal no YouTube, tratando de assuntos relevantes do mundo jurídico. A doutora Vanessa vai trazer para a gente aqui o principal esclarecimento para a gente começar essa conversa. O que fazer? Quem está nessa situação? Teve os valores descontados, conseguiu, claro, a interrupção do desconto daqui para frente, mas quer, com todo direito, reaver aquilo que foi descontado. Tem algum caminho no momento? É possível reunir alguma prova já para se preparar para uma ação? Isso vem por via administrativa? A Advocacia Geral da União está pedindo para o Supremo um crédito extraordinário aí para o governo para fazer esses pagamentos. A senhora tem algum indício de como isso vai acontecer e o que fazer nessa hora, doutora Vanessa? Seja bem-vinda. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudia. Cláudio, bom dia, Sônia, ouvintes da Rádio Band. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Pena que é para conversar sobre um assunto que nos indigna tanto. Olha, Pedro, as notícias não são tão animadoras, porque ontem nós tivemos a informação de que o AGU, juntamente com o governo federal, ingressaram com uma ação no Supremo Tribunal Federal, como você mesmo colocou. E um dos pedidos dessa ação, que nos traz bastante inconformismo e indignação, é a suspensão de todos os processos individuais que os aposentados e pensionistas lesados ingressaram, impedindo, então, que esses processos venham a ser julgados individualmente. Então, o governo pede, além da possibilidade de furar o teto de gastos, que os valores para ressarcir não sejam computados no orçamento, ele pede também a suspensão das ações individuais. E por que isso é muito ruim, Pedro? Isso é muito ruim porque até agora o governo não se posicionou a respeito da devolução, do ressarcimento desses valores. Então, quando ele vai ao Supremo Tribunal Federal e ajuiza uma ação pedindo a suspensão dos processos, ele impede que as pessoas que estejam discutindo judicialmente, que já foram lesadas, que não têm previsão alguma de quando esse dinheiro vai ser devolvido, corram então o risco dos seus processos não serem analisados, não serem julgados, não terem um devido acesso ao Poder Judiciário, que é uma garantia constitucional fundamental. Então eu vejo assim, uma série de violações sob o aspecto constitucional, a violação do acesso à justiça. A lei não excluirá nenhuma ameaça ou ameaça de lesão da apreciação do Poder Judiciário. A dignidade da pessoa humana também garantida constitucionalmente. A gente sabe que a maioria das vítimas desses descontos indevidos são aposentados, são pessoas idosas, são pessoas vulneráveis de baixa renda que já sofreram descontos fraudulentos nos seus benefícios e ao invés de terem a reparação célere e imediata por parte do governo, que deveria ter fiscalizado e não fiscalizou, ao contrário, agora se vem com uma ação proposta no Supremo Tribunal Federal para suspender os processos individuais que estão correndo. Então, causou muita perplexidade nós aqui do meio jurídico. Vamos aguardar como é que o Supremo Tribunal Federal vai se posicionar nessa ação, que eu entendo que é flagrantemente inconstitucional, Pedro. Só a observação, não é, doutora Vanessa, de que essa ação foi assinada pela Advocacia Geral da União e pelo próprio presidente da República, o que é raro, né? Tá o empenho do presidente de empurrar essa história com a barriga. Porque, afinal de contas, quem roubou os aposentados, quem tirou dinheiro dos aposentados e o entregou às entidades foi o INSS, não foi outro. Então, a responsabilidade é do INSS com a devolução. Isso é muito triste, né, doutora? Exatamente, é uma inversão de valores, né? Ao invés da AGU e do governo federal protegerem aqueles que foram lesados com a sua conivência em função da má administração, a gente vê o AGU e o governo preocupados
com o erário, preocupados em não sofrer nenhum desfalque nos seus cofres públicos, ao invés de proteger aqueles que foram fraudados e prejudicados por esse absurdo. E a gente sabe aqui que isso teve conivência, já é reconhecida a conivência, a falta de fiscalização, porque por anos essas entidades, essas associações e sindicatos, a grande maioria constituídos para fins criminosos, porque hoje a gente vê todo dia uma notícia nova a respeito das investigações sobre essas entidades, contas fantasmas, diversas contas para que o dinheiro fosse rapidamente perdido de vista, né? Não fosse um dinheiro encontrado. Quer dizer, o governo já está vendo que esse dinheiro não vai ser recuperado. Isso aconteceu ali com total conivência e falta de fiscalização, e ao invés de haver uma celeridade na reparação, o governo rapidamente se prontificar a reparar, apresentar um calendário de ressarcimento, ao contrário, a gente vê uma posição completamente antagônica, violando mais ainda aqueles que já estão vulneráveis, lesados, fragilizados por uma situação absurda como essa, e ainda correndo o risco daqueles que procuraram o Poder Judiciário terem seus processos suspensos. É um grande absurdo. Pois é, doutora, tocou no ponto. O governo prometeu ressarcir os lesados pela fraude das aposentadorias, daí desse jeito o dinheiro saindo do tesouro, mas na verdade sai do bolso de todos os brasileiros. Aí eu pergunto para a senhora, quem fraudou, roubou, não vai ser atingido? E esses não são os que deveriam devolver o dinheiro que foi desviado aos aposentados, incluindo toda a responsabilidade? Sem dúvida alguma, Sônia, a gente pouco escuta a respeito da penalização, das investigações para punir esses fraudadores, para punir essas entidades, as pessoas que estão por trás dessas entidades e que fraudaram e que se beneficiaram aí com milhões tirados dos aposentados e dos pensionistas, né? O que a gente vê formalmente é esse movimento absurdo de proteger os cofres públicos em detrimento daqueles que já foram prejudicados e lesados. Doutora, para a gente finalizar, o tempo é curto. Reunir que documentos nesse momento é uma pergunta muito feita aqui. Print, vale, guarda isso aí no próprio celular. Qual é a orientação para quem teve esses valores descontados? Eu acho que uma informação importante que vale a pena a gente frisar aqui novamente é que os Correios estão atendendo presencialmente os aposentados e pensionistas, porque no início, quando essa fraude foi descoberta, o governo só colocou à disposição os canais através de informática, né, que era o Meu INSS, ou então através do telefone do 135. Agora, há pouco tempo atrás, o governo fez uma parceria com os Correios e para aqueles que não têm acesso à informática, podem comparecer presencialmente no Correio para levantar justamente os seus extratos, o seu histórico de crédito e verificar se foram vítimas dessas fraudes e reunir, então, printar, fotografar, imprimir essa documentação, esses extratos retroativos, para que possam, então, se for o caso, se entenderem que é um caminho, ajuizar as suas ações, irem buscar a reparação. No Poder Judiciário, é possível você buscar não só a reparação, a devolução desses valores que foram indevidamente descontados, como juros, correção monetária e ainda a devolução em dobro prevista no Código do Consumidor. E também é possível, Pedro, que as pessoas peçam dano moral por essa lesão, por essas fraudes, e aí, para comprovar o dano moral, é importante que as pessoas comprovem a necessidade desses valores, como esta verba da aposentadoria e da pensão é destinada à sua subsistência básica, à subsistência da sua família, que essa é uma informação bastante importante para caracterizar também o pedido de dano moral. Doutora Vanessa Viduto, advogada previdenciária, conversou conosco ao vivo no Jornal Gente, dando orientação para você, aposentado, pensionista, para você que tem aposentado e pensionista e foi descontado indevidamente nesse escândalo do INSS. Obrigado pela participação mais uma vez. Até uma próxima, doutora. Eu que agradeço. Até uma próxima. Um abraço a todos.